Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesse sábado maravilhoso, porque se não brilha o sol que nos alegra tanto, cai uma chuva branda, respeitosa, com os nosso patrimônio, porque a tempestade normalmente destelha, Bem-vinda essa chuva e que tenhamos um verão de muita sobriedade, A natureza respondendo às nossas rogativas, Então, tenhamos um dia de muita alegria. Nossa presença hoje, em razão de a doutora Márcia ter que se deslocar a Brasília, a serviço da doutrina espírita, para participar da pomada que é feita hoje lá. Então, é apenas para suprir uma ausência. E o tema de hoje é o 36, temas de crítica. O sinal verde que nós habitualmente tratamos como código de conduta, o código de ética do homem de bem, especialmente do espírita, ele nos fala sobre a crítica. Esse hábito que nós temos e como temos isso tão arraigado em nós, E aprendemos isso em família mesmo. A hora que a gente se percebe, nós estamos sempre criticando o outro. A forma que o outro se comporta, os trejeitos, a forma de sorriso, e nós somos tão caprichosos no nosso julgamento que a gente pega detalhes mínimos, Até aquele piscar de olhos mais acentuado, que a gente normalmente percebe e vai além da percepção, que já é indesejável, A gente propaga, a gente divulga e a gente censura. E a gente se pega virando para alguém da família: por que você se senta desse jeito? Você está falando muito alto, A gente é um crítico permanente dos outros, esquecidos que a maior crítica, se é que podemos fazer alguma, é a nós mesmos. Falta-nos, na verdade, a humildade de perceber, e o André Luiz trouxe isso na fala de hoje, de que o ato que esse criticado, que aquele que criticamos hoje pratica, nós podemos estar praticando amanhã. E normalmente o fazemos, porque participando do mesmo ambiente social, criamos certos hábitos que se universalizam no nosso campo de atuação, Nós vivemos hoje, por exemplo, um momento que raros de nós não criticam de forma, às vezes, pejorativa, algumas condutas de alguns líderes do nosso país, Pelo momento que atravessamos. Enquanto deveríamos reunir forças para descobrir alguma virtude neles e, nos processos seletivos que vão ocorrer, escolher melhor aqueles que nos dirigem, se é que estamos insatisfeitos com os de hoje. Então, André Luiz nos conclama a abrir mão dessa crítica, porque ela manifesta, ela não tem nada de construtivo, porque nós sabemos, mostrar erro do outro é levantar uma ausência de virtude, um defeito que não acrescenta nada ao outro. Pelo contrário, gera um estado de instabilidade emocional. Qual de nós gosta de ser criticado? Fulano, você é muito nervoso, Gente, nenhum de nós gostaria de ouvir isso. Muito nos ensinaria, quando nós falamos alto, que o nosso interlocutor fale de forma moderada, porque automaticamente nós nos sintonizaremos com aquele com quem falamos. Em vez de dizer, você está gritando, você está falando alto. Então, o conhecimento da doutrina espírita, da essência da doutrina espírita, nos faz nascer essas virtudes. Então, o que fica da lição de hoje é a recomendação para que nos abstenhamos de julgar, de criticar os outros e façamos um autoexame de consciência e, a partir dos equívocos que detectarmos em nós mesmos, possamos corrigir nossos comportamentos. E nós somos naturalmente críticos. Faz parte da índole humana perceber o erro alheio.
melhor faríamos se percebêssemos o nosso e reencetássemos o nosso comportamento dentro da linha daquilo que nós achamos correto. Então, que fiquemos atentos a isso e possamos reformular nossa conduta e o nosso comportamento. E nesse rol de recomendações de aperfeiçoamento, de revisão de conceitos, o Evangelho nos traz hoje o tema: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E também por uma questão de cultura e por habitarmos um planeta de provas e expiações, nós fomos treinados para defender nossa honra, né? Nossa reação é sempre instintiva, e daí porque o primitivismo, porque o homem que age segundo a razão não usa do instinto, ele reflete para depois atuar, e quando assim faz, ele atua construtivamente. Mas nós fomos treinados a reagir na defesa da nossa honra, desde os primórdios até fundamentado nas leis mosaicas, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me critica, me indica um erro, eu acho tantos outros ou mais naquela pessoa como um gesto, na minha concepção, de autodefesa, mas uma concepção equivocada. Porque a autodefesa, ela se resolve, ela se pratica através da revisão de conceito e não de uma reação no mesmo sentido, se aquele ato nos fere profundamente. Isso seria vingança, um comportamento de retrocesso na nossa caminhada. O Cristo, através de Mateus, nos manda, quando alguém nos bater na face direita, que apresentemos a outra também. E essa expressão a gente vem interpretando sempre como um gesto interpretávamos antes como gesto de omissão, de paciência, de uma tolerância injustificável e desonrosa para cada um de nós. Vimos entendendo com a cultura predominante de que alguém nos agredir e não respondermos à altura, quer dizer, com o mesmo grau de agressividade, equivaleria a um gesto de covardia. Mas o Evangelho nos mostra que agir com sobriedade, quer dizer, receber a ofensa e não reagir no nível de agressão que nos foi desfechada, não implica covardia, mas um gesto de altruísmo, um gesto de compreensão, um gesto de amor. Não só para aquele que nos agride, mas sobretudo conosco mesmo. Porque senão estaríamos, como ocorria na Idade Média, nos chamados duelos, né? De convidar aquele que te agride, que te desonra, para uma disputa através de armas que levaria ao desencarne de um ou outro, ou até de ambos. O que o Cristo nos ensina, a partir da lei mosaica, que pregava o olho por olho, dente por dente, e ele veio com essa notícia nova, com essa visão nova do Evangelho, que é a lição de amor, né? É a lição da caridade, do pensamento da razão. Ele nos diz: ofereça a outra face. E oferecer a outra face não é reagir no mesmo nível que fomos agredidos. É compreender o gesto de irritação do nosso interlocutor, do nosso desafeto, daquele com quem há uma disputa momentânea, e superar isso através do amor e da compreensão. Muitas vezes o próprio silêncio, porque o estado de irritabilidade do outro é tão grande que, se você chega a um nível de devolver essa agressão, perigoso chegarmos às vias de fato para defender sob a falsa impressão de que estamos devolvendo nossa honra. Ou não devolvendo, mas defendendo a nossa honra. Então é importante que saibamos que o altruísmo está ligado sempre ao crescimento espiritual. E essa característica a gente não vê em todos. Raras as pessoas que as possuem na extensão desejável.
E a literatura espírita cita muito Gandhi, que, segundo o que se estuda na biografia dele, ele não se ofendia por nada, e até por isso ele dizia que não precisava perdoar, porque a gente só perdoa quando há uma ofensa, a gente se sente ofendido, aí precisa do gesto da outorga do perdão, enquanto ele não perdoava porque sequer era ofendido. É um estágio que equivale a ceder a outra face, a oferecer a outra face, a face da concórdia, a face do amor, da caridade, da compreensão. Chico Xavier, não precisamos alongar muito, é um modelo para nós desse gesto de abnegação. Quantas injúrias sofreu no seu caminhar, né? Quantas desavenças teve que superar através do gesto de compreensão. Jamais tivemos notícia de um Chico Xavier que respondesse a alguém com um gesto truculento ou um gesto de incompreensão. Compreendia sempre. Francisco de Assis, outro modelo de abnegação, à medida em que abriu mão de tudo quanto possuía para encaminhar-se para uma vida espiritual plena, abrindo mão das suas riquezas, que eram de família, enfrentando a pressão da família, que achava que seu gesto era inapropriado, era um gesto praticamente de um gesto impensado, talvez de loucura. Ele, compreendendo todos esses questionamentos e superando, prosseguiu na sua caminhada, abrindo mão de todos os recursos materiais de que dispunha e fez a sua caminhada pregando a fé e o amor ao próximo e distribuindo, através de gestos, esse amor tão amplo que ele detinha no seu coração. E nós sabemos que a devolução da agressão que recebemos importa em aceitar um primitivismo próprio de nós, uma ausência de crescimento espiritual. É voltarmos aos estágios iniciais da nossa existência. Não se concebe no mundo moderno, no limiar do século XXI, como nos encontramos, quaisquer gestos de violência. Mas temos que compreender que aquele que nos agride, muito mais do que nós, ele precisa de ajuda. Isso pode refletir, essa agressão, um estado momentâneo de irritabilidade, que às vezes a gente passa por eles através de uma desavença, um desencontro em família, gera em nós um desequilíbrio que às vezes a gente desabafa no primeiro que encontramos. Fechadas no trânsito, nós sabemos quanta irritação nos causa e quantas agressões às vezes ouvimos porque tentamos ultrapassar alguém que enxerga nessa atitude nossa uma disputa pelo espaço da via pública e desfecha muitas vezes palavrões. Se nós descermos do carro e retrucarmos, fatalmente estamos provocando um ambiente espiritual de profunda rejeição recíproca. E como cristãos, especialmente como espíritas, temos o dever de saber que aquele gesto é um gesto de alguém que precisa de ajuda e não de agressão. Isso nós vemos em todos os segmentos pelos quais passamos. Em família, nós bem compreendemos, é um pai que chega, sofreu uma derrocada nas suas finanças, teve uma aplicação financeira mal sucedida, o seu primeiro desabafo é em casa, na esposa e no filho. Qual o melhor gesto? É devolvê-lo para o trabalho ou convidá-lo como companheiro, marido e pai para sentar e falar sobre o tema? Oferecer o ouvido, o amparo ao ouvindo, para que ele desabafe e possa, através dessa catarse, recuperar o seu equilíbrio. Porque muitas vezes aqueles que nos agridem estão pedindo socorro. Nós é que não conseguimos, por estarmos talvez pouco preparados espiritualmente, para compreender a linguagem que ele usa. O agressivo ou o agressor é sempre alguém nos pedindo um socorro. Nós temos que despertar em nós essa sensibilidade
para poder alcançar esse desejo e colaborar com esse companheiro. E esse trato no cotidiano, que nos aflige tanto, que nos incomoda tanto, pelo que a gente percebe através da leitura do Evangelho, ele pode ser superado através desse gesto de caridade e de amor. E a história mostra que todas as disputas que ocorreram nas conquistas, seja de espaço territorial, seja de espaço político ou financeiro no sentido restrito, quer dizer, no sentido da moeda, ele tem gerado conflitos cada vez maiores e levando o homem a uma disputa incansável, cujo fim não sabemos. E o exemplo atual é essa disputa aí intercontinental, né, entre países ligados à conquista de armas, né, mostrando a força das armas para demonstrar uma soberania, cada um no seu continente. E o que de virtuoso tem isso? Nada. Aumenta o medo na sociedade, aumenta o temor pela própria vida, teme-se um desfecho bélico que possa envolver toda a humanidade. Essa experiência que temos passado nos últimos tempos é a prova cabal de que temos que mudar a nossa forma de receber essas agressões. Tivesse um diálogo mais racional, como outrora houve nesses dois países, especialmente no país da América do Norte, não se teria chegado a esse ponto. Não há aqui nenhuma crítica pessoal, individual a cada um. É porque a forma do diálogo entre nações, do gabarito dessas duas, é sentar à mesa redonda e resolver o que devem, como devem resolver essas pendências, como devem se comportar frente a essa forma de dialogar. E perceberão que se cada um cumprir o seu papel perante o seu povo e perante as outras nações de forma respeitosa, sem querer invadir espaço do outro, tudo se resolve. Mas esse período de transição, de alguma forma, tem a ver com esse nosso comportamento mais ostensivo. Porque planeta de prova e expiações, que é o que habitamos, nessa fase de transposição de natureza, né, de escala, é natural que cause em nós esse sentimento mais aguerrido, mais ostensivo no desenvolvimento da nossa comunicação social. Nós, enquanto cristãos, e especialmente como espíritas, temos o dever de levantar essa bandeira, a bandeira do amor, da compreensão, o uso da razão como um instrumento de diálogo para com os nossos semelhantes. E não tenhamos dúvida que se cada um que nos agredir, se nós pudermos, além do perdão que automaticamente devemos conferir a cada um deles, perdoar sempre, se nos aproximarmos dessas pessoas e aprofundarmos no diálogo, vamos compreender que nós temos muito que colaborar com essa pessoa. E mais, que essa pessoa, num estágio normal de humor, de respeitabilidade, é capaz de nos trazer experiência boa, experiência positiva e alguma virtude. Então, meus queridos companheiros, eu gostaria de ler um pequeno trecho de uma mensagem que é de Joana de Ângeles. Só um minuto. Está aqui. De volta, está aqui, escrito por de volta. Diz Joana de Ângeles: aprende a dominar os impulsos da ira, porque a existência terrestre não é uma viagem deliciosa ao país róseo da alegria sem fim.
Esforça-te por compreender o outro lado, a forma como os outros encaram as mesmas ocorrências. Luta por vencer a arrogância, porque todos os espíritos que anelam pela paz, pela vitória das paixões, têm como primeiro desafio a superação dos sentimentos inferiores e aqueles que devem ser substituídos pelos de natureza dignificante. Se alguém te aflige, é porque se encontra necessitado de ajuda e não de combate. É a sua forma de chamar a atenção para a sua solidão e angústia. Fogo com fogo aumenta o incêndio devorador. Treina colocar no braseiro a água da paz e se apagarão as labaredas ameaçadoras. O que nos é dito nesse texto? Que a reação, de igual modo agressiva, nada mais é do que a manifestação de um equívoco inserido na nossa personalidade. É o orgulho, a vaidade, a arrogância. Se o indivíduo gritou comigo, eu vou falar mais alto, vou gritar mais ainda, medindo força. A Joana define isso como arrogância, excesso de ego, que é contrário, evidentemente, à lei divina, a lei do amor, da caridade. Então, que possamos, ilustres e queridos irmãos, nessa breve mensagem de dar a outra face, que possamos, a partir do conhecimento de que a paz se estabelece a partir do momento que eu não reajo às agressões, e seguindo esse modelo de Gandhi, que possamos ser os bons interlocutores dos nossos companheiros desvalidos. Que possamos ser o ouvido que ouve com delicadeza o grito que ecoa em cada um de nós. Que sejamos o coração brando ante a injúria que for perpetrada contra nós. Que sejamos aquele indivíduo que abraça aquele que nos agride, porque dar a outra face é praticar o ato inverso à agressão recebida. E como espíritas que somos, essa prática haverá de ocorrer na nossa vida no cotidiano. Porque diz aqui Joana de Ângeles, nós estamos num planeta de disputas, né, de desarmonia, e temos o dever de, através do nosso desenvolvimento pessoal, procurar equilibrar essas energias e fazer do amor, da caridade, da compreensão o elemento de atuação para estabilizar não só a nossa relação individual, familiar, mas a relação social de uma forma em geral. Que possamos então, com essas breves palavras, com esse conhecimento, que possamos no amanhã sermos mais diligentes, mais cuidadosos, fazer melhor uso da nossa razão e divulgar o bem dessa forma de não reagir às agressões recebidas. Isso através do pensamento, que é o condutor da nossa atitude. Então, ante uma agressão recebida, pensemos no bem, pensemos em que reagir não resolve, para que aí possamos, a nossa atitude ser uma atitude de conciliação, ou pelo menos de ouvir e perdoar e não agravar essa situação de antagonismo. Então eu sinto pessoalmente que o estudo desse tema, dar a outra face, nos estimula à prática do bem, nos estimula a amar cada vez mais, nos estimula a sermos fortes, porque aquele que não reage à agressão não é covarde, é o forte, é aquele que compreende, supera e ampara. É como os pais fazem com os filhos, né? Nossos pais. O filho muitas vezes é indelicado, o pai ouve, conversa, mas continua amando o filho com a mesma dose de amor, mas o amparou e o soube ouvir na hora da dificuldade. Que sejamos para esses interlocutores desavisados o pai que ama incondicionalmente, ou o amigo que ouve e acolhe sempre que necessário, porque esse é o caminho que vai nos levar à construção do nosso espírito
né? Aparamento das arestas e chegarmos a essa evolução tão sonhada, que é nos tornarmos espíritos mais puros. Que o Cristo nos ampare hoje e sempre. Assim seja.